Bom, gente, bom dia a todos e todas. A prof está aqui, para quem está no auditório, a prof está aqui no gabinete da direção, tá? A gente separou vários espaços para a gente garantir que o evento acontecesse bem direitinho. Então, olha só, a professora Márcia está em São Paulo, da casa dela, está recebendo na casa dela hoje. Vocês estão vendo na tela de vocês os nossos parceiros da Profamília, tá? Secretaria de Família do município de Blumenau. Então, estão lá nossos idosos, e com a Janete e a professora Gar, que vocês conhecem também, né? Para os idosos da Profamília, nossos estudantes, lá em cima na tela de vocês veem o auditório do Campus Gaspar, com os nossos estudantes dos cursos técnicos integrados, tá bom? E aí eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, né? Lembrando que esse é um evento da 12ª Semana Nacional do Cérebro, organizada pela Sociedade Brasileira de Neurociência e mediada nesse evento especificamente pelo Campus Gaspar. Então, a professora Márcia Nogueira Abel, é professora adjunta da Faculdade de Medicina de São Paulo, da Santa Casa de São Paulo, neurocientista, doutora em patologia experimental pela USP, médica veterinária pela UEL, curiosa, estudiosa das áreas de conhecimento envolvidas com a percepção de qualidade de vida, algo que todos queremos, bem-estar e envelhecimento, algo que todos vivemos todos os dias. Como professora, se dedica à formação técnica e humana de profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros e fonoaudiólogos na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nessa mesma instituição, é professora e orientadora do programa de pós-graduação em neurociências aplicada à educação e de neurociência e o futuro sustentável de pessoas e organizações. É palestrante em programas de formação de professores e liderança organizacional, com foco na sustentabilidade humana, pulsão pelas artes, como pintura e a poesia. É mãe do Augusto, temos um filho com o mesmo nome, o meu também, Pedro Augusto, e, curiosamente, da Ana Beatriz, e a minha filha também tem um mesmo nome, ela é Ana Cristina, que são donos da luz do coração dela, né? Nossos filhos são sempre donos da luz do nosso coração. Márcia, a palavra está contigo. Muito obrigada pela tua presença nesse evento. Muito obrigada, professora Ana, a Agar. Eu quero dar o meu mais caloroso boas-vindas a todos que nos ouvem neste momento, jovens que têm uma estrada a percorrer e já com a oportunidade de visualizar uma janela de um percurso de vida que é a outra ponta dos meus queridos, né, dos meus queridos parceiros de terceira idade, na qual eu me encontro também. Então, estamos todo mundo juntinho aqui, porque é assim que deve ser. Eu agradeço muito a oportunidade e o convite da Agar para poder compartilhar um pouquinho dos saberes que eu estruturei e desenvolvi e hoje acumulei ao longo da minha vida, porque só tem sentido a gente aprender e saber se a gente puder também compartilhar. E é com grande carinho e também com grande respeito que eu agradeço a confiança de me permitir conduzi-los nessa discussão do momento, trazendo talvez um outro olhar, um olhar no qual eu acredito que encontramos o nosso espaço, o nosso momento e a nossa história para envelhecer com uma percepção ampliada de qualidade de vida e bem-estar. E eu não tenho dúvida que a maior parte deste feito passa pelo conhecimento e também pelo domínio de alguns recursos que tornam a nossa vida melhor. Bom,
Então, eu inicio aqui a minha apresentação. É possível a gente colocar a apresentação? Veja, eu trago para vocês aqui nessa primeira tela, né, um contexto que é desafiador, uma palavra que eu não sei nem se todos já ouviram na sua história, a questão da neurociência, né? A neurociência como um campo de conhecimento importante que estuda várias facetas do cérebro que a gente já vai conversar. Mas discutir a neurociência hoje, ela nos instrumentaliza para várias frentes, e uma delas é para poder viver e envelhecer melhor. Vejam que eu trago uma figurinha aqui para a gente, né, desse cérebro que se encontra aí com um estetoscópio aqui nele, para a gente começar a compreender que quando se está nessa área de estudo e principalmente do funcionamento do sistema nervoso, o nosso cérebro ele é um órgão. E assim como o fígado, o rim, né, o dedão do pé, seja qual for a porção, também pode ficar doente, também sofre mudanças com o processo de envelhecimento. Então, às vezes a gente sente assim uma junta que começa a estralar diferente, né? Então, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, quanto órgão, também se modifica. E isso é diferente da nossa mente, né? Então, existe o órgão, cérebro, e existe a mente, que é estruturada, que nos reflete, que nos define a partir dele, tá bom? Então, essa é a primeira ideia que eu queria trazer para vocês. Por quê? Porque a gente não pode temer isso. Isso faz parte do ciclo natural da vida. Mas, quando alguma coisa sai fora deste previsto, a gente precisa saber onde procurar ajuda para poder melhorar, né? A professora Ana me apresentou, e é claro que eu sou uma profissional que tem mais de 30 anos dentro do mercado, e em alguns locais eu encontro a minha casa, né? E a minha casa, em especial, a minha casa profissional, é essa que está aqui nessa fotinho que tem o IP para vocês, que eu compartilho. A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa é uma instituição de saúde, de assistência, de forte processo assistencial, mas também científico. É um local onde a dor perpassa por todos os ambientes, da mesma forma como o processo de compaixão e de assistência envolvendo todos os pacientes. E em ambientes assim, tanto quanto na vida, muitas vezes a gente precisa estar com a mente preparada, precisa, assim, lavar os olhos para conseguir compreender que existe uma beleza oculta que nos envolve, mas a gente precisa saber enxergar. No meu caso, é sempre o IP. O IP, dentro da Santa Casa, que floresce uma única vez ao ano, ele traz uma luz como se fosse o sol chegando. E, embora ele não esteja florido o tempo todo, ele sempre me recorda da potência da beleza ali existente. E assim também é o processo de envelhecimento. O envelhecimento é um ambiente de grande potência e de grande beleza. É necessário reconhecer os diferentes lados que envolvem o processo de maturidade. E aos jovens que estão aí nos ouvindo, eu trago também essa reflexão, porque dentro de um ciclo de vida, nós passamos um tempo muito maior na maturidade do que na infância e na adolescência. Se considerarmos a nossa sociedade, que hoje tem uma previsão de longevidade de octogenários, né, de sêniores com mais de 80 anos, de 90 anos, e muitos hoje já chegando na escala dos centennials, dos 100 anos de idade,
De novo, a gente vive muito mais tempo na maturidade do que na infância e na adolescência. Portanto, aprender sobre a maturidade, fazer escolhas melhores é o que nos reserva para construir um caminho onde, lá no finalzinho, a gente tenha percorrido uma estrada com maior qualidade, com maior sentido, com maior propósito. Né? Desse ladinho aqui, essa é uma foto que já está um pouquinho diferente do que eu estou aqui, né? Vamos falar a verdade. Mas eu trago essa foto porque foi minha filha que tirou. E, de fato, assim como todos que estão aí, entendem qual é a força que isso traz. E a maternidade, para mim, é um grande evento, é um grande feito, é algo que me expandiu em termos humanos. E é provavelmente o ponto mais significativo do meu currículo. E no que diz respeito ao meu currículo, embora tenha um processo real dentro da graduação, da pós-graduação e como cientista, eu vou dizer para vocês com toda honestidade, tudo isso é o meu retrovisor. É aquilo que me dá um pouquinho de autoridade para poder chegar até aqui e conversar com vocês. Mas o que de fato me importa são vocês que me ouvem nesse momento. Porque o meu retrovisor foi só a minha história. O que de hoje para frente eu quero construir junto com todos que estão comigo. Então, dessa forma, eu abro aqui a minha conversa com vocês. Quem tiver a vontade ou a perspectiva de conversar um pouquinho mais, esses são os meus contatos e, portanto, que estejamos todos juntos da mesma forma que o evento foi preparado com espaços compartilhados, que é a primeira faceta que eu identifico da beleza que está servindo a este momento. Eu inicio a nossa conversa, pessoal, de uma maneira mais estruturada, trazendo essa imagem para vocês, né? Essa imagem que não é por acaso que o nome dela chama-se A Linha da Vida, né? É de um artista aqui de São Paulo, que é o Eduardo Cobra, que tem vários painéis e que tem se notabilizado por diferentes manifestações aí de beleza mesmo dentro dos seus trabalhos. E veja que eu gosto dessa imagem porque ela inclui a todos. Ela é uma construção que ancora tanto a diversidade quanto também as diferentes faces do processo de envelhecimento. Então, é um painel de inclusão de jovens, de não tão jovens, de outros mais idosos, de crianças de diferentes etnias. E vale a gente compreender que não envelhecemos todos iguais, que a genética, que o ambiente, que a vida que nos cerca, que a forma como olhamos a vida faz uma diferença enorme neste processo de envelhecimento. E uma outra coisa que eu também trago para a gente iniciar a nossa reflexão é a clareza de que envelhecer é uma grande conquista, é uma conquista da humanidade. Só não envelhece quem morre cedo, porque quem não morrer vai envelhecer. Isso é um fato que a gente não pode mudar. E vamos concordar que depois desta pandemia, com mais de 700 mil mortos, né, que o Brasil chegou, vamos concordar que estar vivo aqui e compartilhar este momento é um grande privilégio, é algo pelo qual a gente deve ser grato, né? Então, se eu posso envelhecer, é porque eu estou vivo e superei muitas adversidades. Então, vamos fazer desse momento o melhor momento que a gente tenha para viver para esse momento, tá? Especialmente, né, quando a gente fala
e traz o contexto da neurociência dentro dessa Semana Nacional do Cérebro. Eu acho que muitos vão concordar comigo e não sei exatamente se alguma vez refletiram com mais consistência sobre isso. A neurociência é uma área do conhecimento que agrega muitas áreas comuns, tanto áreas da medicina, como as áreas da biologia, como as áreas da ciência da computação, da física, da matemática, da área de línguas, da linguística, tem muitas coisas aí sendo trabalhadas. Veja, ela faz um contexto muito grande para estruturar e compreender processos que acontecem no nosso cérebro, né? E que, por sua vez, se expressam no nosso comportamento. Então, ela não tem só um contexto observacional, então, ela não está só observando o comportamento. A partir do que acontece no comportamento, a gente define e identifica áreas cerebrais que estão envolvidas na promoção daquele comportamento. E veja como isso é forte, né? Porque muitas vezes a gente tem uma postura, uma fala, dá uma resposta a respeito de uma determinada situação que poderia ter sido diferente. Que se a gente tivesse parado e pensado, a gente teria feito de forma diferente. Que se tivesse talvez mais equilibrado emocionalmente, faria diferente. Se eu tivesse entendido qual era o propósito, qual eram as variáveis envolvidas, talvez eu teria aceito aquele trabalho. Se eu tivesse feito um planejamento, talvez eu tivesse mudado esse caminho. E assim sucessivamente, né? Porque dentro do nosso sistema nervoso, do qual o cérebro é uma parte, residem todas as emoções, todas as informações que nos cercam, né? Então, vejam que quando uma determinada informação chega até você e você a compreende e dá uma qualificação a ela, como se ela fosse uma alegria, uma tristeza, dor, um cheiro especial, uma informação de um sabor bastante prazeroso, uma conquista que traz uma outra percepção de prazer. Veja, todas essas informações são resultado dos processamentos que acontecem lá em vias específicas do sistema nervoso e que trazem esta construção, trazem este sentido e este significado para todas essas informações. Portanto, né, é o riso, são as lágrimas, é o contexto da alegria, da tristeza, às vezes da surpresa, né, de todas essas emoções que são qualificadas, que vão gerar os nossos sentimentos. E em cima dos nossos sentimentos, é possível pensar sobre eles. E ao pensar sobre eles, a gente consegue, às vezes, fazer as pazes com o passado, né? Então, muitas vezes a gente resgata uma informação e essa informação te deixa contente, né? Você recorda, repassa pelo coração uma determinada lembrança e isso te faz sorrir. Isto é algo que o nosso sistema nervoso, que o nosso cérebro nos oportuniza através da memória. Mas às vezes a gente pensa em alguma coisa lá do passado e fica com um sentimento triste, né? Fica assim com um pesar interno, principalmente se foi uma mágoa ou se foi algo que você poderia ter feito e não fez. Seja qual for a situação, é possível e temos recursos cerebrais para isso, para ressignificar este processo, para entender que talvez aquela fosse a única alternativa existente, a única forma que se enxergou
dentro da pessoa que você era, do conhecimento que você tinha, daquilo que estava ali envolvido, que talvez aquela fosse a única alternativa. Hoje você faria diferente, mas naquela época não. Então é possível ressignificar essas informações e com isso se perdoar e muitas vezes perdoar o outro também, né? Veja, são todas facetas de um órgão magnífico que é o nosso cérebro. O nosso cérebro, especificamente, pessoal, fazendo só uma contestação um pouquinho mais técnica, né? Nós temos aqui uma parte anterior, ó, que fica aqui na nossa cabecinha, aqui na nossa frente, que é uma área bastante diferente de outras espécies. Quando eu falo de outras espécies, estou falando de outros primatas, de outros macaquinhos, dos chimpanzés, estou falando do cão, estou falando do gato, então são outras espécies. Esta área aqui, ó, é uma área em evolução que nos diferencia muito. Ela é um local onde a gente tem um conjunto de funções que são conhecidas como funções executivas. Então, aquela coisa assim da memória que você fazia, a gente chama de memória de trabalho, né? Essa memória de trabalho é um tipo de memória que te permite organizar informações e usá-las enquanto você está executando uma função. Por exemplo, você olha um determinado número telefônico, você guarda ali um determinado número de algarismos e usa rapidamente. Então, é uma memória importante para o nosso dia a dia, é uma memória operacional. No pós-Covid, foi um dos elementos mais atingidos para quem manifestou processos de perda de memória. Eu tive Covid 2 vezes, né? E eu brincava, falei assim, calma, 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 que eu tô com uma memória de peixe. Minha memória de peixe não me permite saber onde eu deixei a chave, aonde eu deixei o lápis. Era um negócio que eu estava toda hora esquecendo tudo. Ainda bem que a gente tem atividades, tem caminhos, tem recursos, os games, processos de recuperação dessa memória, que podem, né, ser superados a partir de processos de doença. É nessa mesma região aqui que se fica na frente, né, que a gente chama de pré-frontal, existe uma área importante também que está relacionado ao controle inibitório, aquele momento que você fala assim, não, é melhor eu parar, né? Ou que impede que outros pensamentos atinjam a sua mente. E também tem áreas que estão envolvidas com ações outras, além do processo da memória de trabalho, do controle inibitório, nós temos uma outra função bastante importante que para o idoso, né, para todos nós, mas principalmente na terceira idade, a gente tem que valorizar muito, que é ter algo que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Esta flexibilidade, essa perspectiva de você se abrir ao novo, de fazer diferente, de enxergar possibilidades aonde outros só encontram dificuldades, te faz envelhecer de forma diferente, né? Então, tudo isso o nosso sistema nervoso nos oportuniza enquanto matriz estrutural, enquanto recursos físicos, e na remodelação das nossas vias, a partir de um processo que a gente chama de neuroplasticidade, que eu vou conversar um pouquinho mais para frente. Então, quando eu pergunto para vocês assim, por que a neurociência pode nos auxiliar a viver e a envelhecer melhor, eu respondo com grande clareza para vocês, porque somos o que somos pelo que aprendemos, pelo que lembramos e pelo que esquecemos. É isso que estrutura, no final, o nosso comportamento. Então, isso confere o seu repertório,
a sua compreensão de mundo, a sua entrega, as suas limitações, define os seus sentimentos e, portanto, a forma como você olha para o mundo e caminha junto dele, né? Inclusive, talvez um dos elementos mais importantes nessa caminhada não é simplesmente hoje saber aonde chegar, mas principalmente com quem a gente caminha. E com quem a gente caminha está aí do seu lado, está com o seu grupo. E essa é uma das coisas mais importantes para alicerçar o processo de um envelhecimento saudável. Se isso tiver mais ou menos claro, né? Eu quero trazer para vocês talvez uma temática que eu imagino que a grande maioria, se eu perguntasse assim, se eu tivesse pertinho de vocês para perguntar assim, o que mais te preocupa no processo de envelhecimento? O que faria mais falta dentro da sua dinâmica? Eu tenho quase certeza que muitos falariam a respeito da sua memória, né? Veja, claro que muitas são as faltas, né? Mas a falta da memória nos aflige, e aflige a grande maioria do processo, né, dos que estão envelhecendo. Então, esse poema do jornalista Norberto, eu gosto muito porque ele traz exatamente essa ideia, né? O grande patrimônio do idoso está no mundo maravilhoso da memória, fonte inesgotável de reflexões sobre nós mesmos, sobre o universo em que vivemos, sobre as pessoas e os acontecimentos que, ao longo do caminho, atraíram nossa atenção. É todo o ciclo que se estrutura naquilo que é o processo de aprendizado, que é armazenado na memória e que pode ser resgatado, que pode ser evocado quando a gente precisa. E por que eu trago a memória, pessoal? Porque dos processos que mais atingem em termos de saúde do órgão cérebro são processos como o do Alzheimer, né? E o Alzheimer é uma forte realidade dentro da nossa sociedade, não só do Brasil, mas das sociedades que estão envelhecendo. Então, compreender o que acontece e que o Alzheimer é uma realidade dentro do processo de envelhecimento, talvez nos prepare melhor para esse tipo de jornada. Seja como alguém que desenvolve um processo neurodegenerativo, como é o Alzheimer, ou seja como alguém que terá que cuidar de um outro alguém com o processo de Alzheimer. Então, vamos entender que, assim como o fígado e o rim, ou qualquer outro órgão, o cérebro também fica doente. E as doenças de caráter neurológico, elas podem ser aliviadas, elas podem ser apreciadas à luz da especialidade médica, mas existe algo que somos nós, que é o que nos rodeia, e que especialmente na lida com o Alzheimer e da pessoa que está com Alzheimer, existe um grande aprendizado ainda a ser feito. Entre outras coisas, compreender que aquela pessoa que você tanto ama não existe mais lá da forma como você compartilhou a vida com ela, porque parte das suas memórias estão perdidas, estão de alguma forma inviáveis de serem resgatadas. Existem muitas pessoas que trazem essa dor, porque o pai esqueceu o nome do filho, porque já não lembra mais da data de aniversário, porque as situações do dia a dia já não são mais compartilhadas. E isso a gente precisa ver isso de forma diferente, inclusive para sobreviver a esta dor, né?
E isso é um processo de aprendizado e, em grande medida, pautado por um fenômeno importante, que é a resiliência, né? Esse é um caminho árduo, um caminho difícil, mas que não precisa ser percorrido sozinho. Né? Na resiliência, existe a percepção, a compreensão de qual é a sua rede de apoio, quais são os recursos existentes, tanto internos quanto externos, que podem ajudar a atravessar essa adversidade com um menor grau de impacto sobre a sua saúde física e a sua saúde mental. Então, é disso que a gente fala, principalmente dos recursos cerebrais que nos pertencem e que nos permite atravessar esses momentos de maior desafio da vida. Então, se isso fica claro, isso fica tranquilo para a gente, tranquilo nunca será tranquilo, né? Porque pensar sobre isso é desconfortável, essa é a verdade. Mas se isso está posto, né? A gente tem que entender que nem sempre também uma perda de memória ela é indicativa de um quadro tão estigmatizado como é o quadro do Alzheimer, né? Existem pequenas perdas, pequenas alterações que são normais, porque a memória não é um receptáculo, né, não é um elemento inesgotável. A gente não pode lembrar de tudo. A gente esquece. E ainda bem que tem coisa que a gente esquece mesmo, né? Quando a gente esquece, a gente ganha espaço para coisas novas, e inclusive para rever as coisas antigas com novos olhos. Isso faz parte do processo também de aprendizado. Então, sejamos mais tolerantes conosco mesmo, sejamos tolerantes com o outro, que apresenta um momento onde algumas coisas estão diferentes, mas isso não o torna menos sábio e com menos potência para compartilhar da sua jornada de vida. Vejam que é muito fácil, né? A gente fala assim que aquele idoso, né? Aquela pessoa está distraída, mas o adolescente também é distraído. E por que o adolescente, quando ele esquece as coisas, a gente fala que é distraído e o idoso a gente fala que está caduco? Isso é por uma palavra simples, chamada de preconceito. E, sinceramente, preconceito a gente tem que combater com educação, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Este é o meu lugar de fala, da educação e da saúde. Então, que ninguém deixe isso acontecer. Então, o vô não está caduco. O vô está um pouco distraído por outros motivos, tá bom? E é isso que a gente precisa seguir em frente. Pessoal, veja que o processo de envelhecimento, né, um envelhecimento saudável, ele tem muitas facetas para a gente poder discutir. Então, um envelhecimento saudável, num primeiro ponto de partida, dependerá da genética. Não dá para a gente discutir a genética. A genética é genética. Mas eu posso declarar para vocês com toda a convicção de que genética não é destino, de que a gente pode ter uma genética A, B, C, D e o processo de envelhecimento não expressar a mesma característica da genética original. Por quê? Porque no meio do caminho existe o ambiente, existem as escolhas feitas, a cultura na qual o indivíduo está inserido, existe toda uma emocionalidade que está envolvido na sua percepção de mundo, que interfere com o seu humor e que modifica, inclusive, a sua saúde mental. Então, um envelhecimento saudável passa por vários processos. Então, começa pela genética, tem as escolhas do processo nutricional, por ações que envolvem
um planejamento, né, de hábitos de vida mais saudável, que envolvem a atividade física, que envolve, pessoal, evidentemente, um ambiente um pouco mais de estabilidade também. Se existe uma coisa que o nosso cérebro não gosta, é de uma situação que ele não saiba o que está por vir. Evolutivamente, a gente tem uma condição onde o ambiente mais desejável é aquilo que oferte previsibilidade e antecipação. Se o cenário é previsível, se o cenário te permite antecipar, ou seja, você tem um plano B se as coisas não estão dando muito certo, a gente já está fazendo uma grande ação no controle do estresse futuro, que é algo que, de fato, interfere com a saúde do sistema nervoso. Então, veja que genética, hábitos de uma vida saudável, a sua percepção de segurança, de estabilidade, que passam por coisas da vida prática, né? Recursos financeiros, um trabalho decente, pela ocorrência de um quadro de, né, por acesso a uma educação de qualidade, são várias estas facetas. Mas veja que mesmo quando tudo isso é relativamente estável e favorável, o órgão cérebro continua a envelhecer. Então, durante o envelhecimento, é previsto a redução do tamanho do cérebro. Essa redução do tamanho dele, que é uma redução de massa especificamente, modifica o nosso pensamento, os nossos sentimentos e principalmente o nosso comportamento, né? Mas isso não é um processo terminal. A gente tem muita coisa que pode fazer para melhorar esse tipo de processo. Existe uma redução num conjunto de substâncias que fazem comunicação entre células do sistema nervoso que também fazem com que às vezes a gente diga assim, nossa, como é difícil aprender isso, né? Nossa, não consegui me adaptar muito bem. Nossa, esse negócio aqui não é mais para mim. Não é verdade. É para todos nós. Só não é tão fácil. Se alguém quiser começar a aprender a dirigir aos 50, 60 anos, só não terá o mesmo desempenho, talvez, que o jovem de 17, 18 anos de idade. Mas é possível tal e qual, e inclusive com mais responsabilidade. Então, né, a gente pode fazer tudo, contanto que a gente entenda qual é o seu momento, daquele momento de vida. Né? E é também com essa mesma ideia, pessoal, que eu quero falar um pouquinho sobre estas questões que envolvem um estilo de vida e saúde, né, que são muito importantes para nós. Veja que essa história, né, martela a cabeça de todo mundo, a vida de todo mundo, as propagandas de todo mundo, fazer exercício físico, fazer algumas rotinas de vida diária que tem uma determinada programação. Então, aqui vou recolocar algumas coisas que eu espero que tragam uma abertura maior ou uma confiança a vocês do porquê fazer. Tá? Veja, uma das coisas mais importantes para envelhecer com qualidade física, com qualidade estrutural, para envelhecer com saúde, né, é o processo de sono. A jornada de sono, e cada um tem a sua jornada, mas em média aí, pelo menos de 7 a 8 horas por noite, em algumas circunstâncias é quase um sonho de consumo, né? Dependendo da época da vida da gente. Mas isso é algo que precisa ser valorizado, precisa ter um tempo protegido para o tempo de sono. Né? Ele é fundamental para poder garantir a renovação de fontes
do processo cerebral, de estruturas. Por exemplo, a memória. É durante o sono que a gente consolida a memória. Os jovens que estão aí sabem, né? Tem normalmente esse tipo de posicionamento. Estuda na véspera da prova, vira a noite estudando, vai lá, faz lá a sua prova e de repente esqueceu tudo que tinha estudado, né? Por quê? Porque o processo de aprendizagem significativa e que é armazenado na memória, ele precisa de um tempo de consolidação. E isso acontece principalmente durante o sono. A pessoa, né, já na maturidade, já na terceira idade, às vezes a gente tem mudança deste ciclo de sono. Mas o sono de qualidade, um sono reparador, é um sono que consegue garantir a estabilidade do funcionamento do sistema nervoso e principalmente a síntese daqueles neurotransmissores, daquelas substâncias que eu mostrei antes, para poder manter, né, toda a funcionalidade das vias neurais. Então, preservar sono é fundamental. A outra coisa que eu queria falar sobre alimentação, pessoal. Veja, não é alimentar-se com coisas que são muito caras, né? Eu queria dizer não sobre o que se come. É claro que o médico deve ter orientado em algum momento vocês sobre redução de consumo de gorduras, de açúcar, de sal. Tem uma série de orientações nutricionais específicas. Eu queria falar de uma outra sutileza. A sutileza que envolve uma rotina de alimentação. Uma rotina, principalmente, que a gente possa parar para se alimentar. Aonde você possa, inclusive, compartilhar o alimento, porque esse é um momento de socialização muito agradável, faz parte da nossa espécie. Então, não comer andando, não comer em qualquer lugar, fazer do momento de uma refeição um momento em que você para você, para o outro, para fazer uma refeição olhando especificamente o que você está comendo. É fazer deste momento quase que um ritual que trará muito benefício à sua vida, né? Então, sabe, coisas que a gente pode fazer no dia a dia. O outro agente que eu queria chamar a atenção aqui é o processo de hidratação, né? Mais de 50% dos idosos que são atendidos no pronto-socorro durante as ondas de calor são por processos de desidratação. A hidratação, ela é fundamental, não só para garantir a pressão arterial, né, nossa estabilidade, mas ela é fundamental para manter todas as reações químicas do nosso corpo, inclusive a do ambiente cerebral. Então, quando se fica sem beber água, existem várias funções, várias questões dentro do corpo que não funcionam direitinho, mas há uma alteração do funcionamento do sistema nervoso. Algumas pessoas desmaiam, algumas pessoas ficam lá desequilibradas. Então, muitas vezes a gente esquece de beber água. Esquecer de beber água não é uma boa estratégia. E se a pessoa mais velha esqueceu, cabe a quem está do lado e ao mais jovem lembrá-la que ela precisa beber água. Garante saúde, saúde física e saúde mental. Por quê? Porque garante a estrutura do órgão cérebro. Tá? Também dentro, né, dos hábitos, eu gostaria de trazer aqui duas ideias, né, algumas ideias a mais. A questão do consumo de bebidas, né? A bebida na vida cotidiana, dentro da sociedade, ela é quase um lubrificante social, né? Porque ela acompanha as reuniões de socialização, acompanha rodas de conversa, as pessoas ficam mais relaxadas, tem um limite, tem um limite.
E qualquer coisa, quando ela sai deste ponto de equilíbrio, ela ganha comportamentos ou níveis de lesão. Então, consumo de bebida alcoólica, assim como o tabagismo, né, como o hábito de fumar, e nisso também se inclui a maconha, né, a gente tem que ter muita parcimônia. Em relação ao tabagismo, ele gera muitos radicais livres, substâncias que fazem mal ao nosso corpo, e no caso da maconha, especialmente nos mais jovens, ele reduz o processo de neuroplasticidade. Então, não é uma boa alternativa, não é uma boa escolha, né? E, pessoal, fazer exercício físico, lá vem essa história de exercício físico de novo, né? Sim, de novo, porque o óbvio a gente precisa continuar falando. Mas além de garantir músculo, de melhorar o equilíbrio, de reduzir o risco de queda, de melhorar a sua marcha, de garantir força física para manter autonomia e independências diárias, né? O exercício físico estimula a produção de uma série de substâncias que favorecem a preservação do tecido cerebral, melhoram a vascularização do cérebro, reduz o risco de desenvolvimento de processos degenerativos como o Alzheimer. Então, é essa fonte de produção de substâncias internas endógenas que melhoram principalmente a vascularização do cérebro, que garante memória, que garante reserva cognitiva para o seu aprendizado de outras frentes de ação, que melhora a sua verbalização e garante a sua socialização, que mantém a sua autonomia e a sua independência, que é tudo que a gente deseja e que tudo que a gente valoriza ao longo da vida, e com especial atenção no processo de envelhecimento. Aqui, pessoal, a professora Ana comentou sobre uma série de ações, né, que são feitas de games e dentro das ações com o grupo da terceira idade. Eu trago aqui um trabalho científico que é muito interessante da gente compartilhar, porque é um trabalho que foi feito com um conjunto de cuidadores de idosos na Inglaterra, onde, especialmente para aqueles que tinham quadros demenciais mais leves e que estavam evoluindo para um quadro de Alzheimer, os cuidadores faziam leituras de poemas, de poesias para esses idosos. E isso teve uma melhora muito grande em processos cognitivos, que é diferente, e eu trago isso para vocês, porque é diferente simplesmente da leitura. A poesia tem uma sintaxe diferente, ela tem uma sonoridade diferente, e isso ativa áreas cerebrais diferentes, e, portanto, melhora a reserva cognitiva e a flexibilidade cognitiva do idoso, né? Então, é uma ação bacana, além de bonito, além de inspirador, é algo que faz bem para o cérebro, tá? E veja, entre as ações que a gente precisa ter para envelhecer melhor, para envelhecer com qualidade de vida e com uma percepção interna de bem-estar, é agir naquilo que significa o autocuidado. O autocuidado, nesta nossa sociedade de consumo, com uma certa frequência está ligada a passar um creme no rosto, a utilizar um batom diferente, a fazer um procedimento estético, uma série de coisas que trazem uma visibilidade e reduzem a percepção de envelhecimento externo, né? E tudo bem, vamos ser felizes com o que temos no momento, né? Mas eu quero falar sobre esse autocuidado de dentro para fora. Este autocuidado em fazer uma escuta interna
sobre aquilo que é relevante para você, sobre aquilo que, num determinado momento, você foi o seu mais feroz crítico de si mesmo, né? Então, alguma coisa que você não se perdoou, uma escuta de um sentimento que você não atendeu, uma ação não feita porque você não teve coragem, procrastinou, e é momento da gente ter este autocuidado que envolve um processo de autocompaixão. Autocompaixão não tem nada a ver com pena de si mesmo, com vitimização. Tem a ver com o se perdoar, o se ouvir, o compreender, em alinhar suas emoções, sentimentos, pensamentos e, uma vez reorganizados, uma vez perfazendo este ciclo vital, você encontre a sua integralidade, a integralidade do ser, que é honrado, que chegou até aqui a partir de muitos desafios vencidos e que tem uma história linda para contar. Essa história que te permitirá alcançar a sua terminalidade olhando para trás e dizer: valeu a pena viver. Veja, este valeu a pena viver justifica a história da sua vida e justifica principalmente a sua presença nessa etapa de vida. Então, essa questão das emoções são principalmente os nossos maiores desafios. Os mais jovens precisam saber que as habilidades socioemocionais que resultam da compreensão das suas emoções e, portanto, quando elas são alçadas a sentimentos, é provavelmente o seu mais significativo patrimônio, a sua maior potência, a sua habilidade maior para pertencer a este mundo. Todos conhecerão profissionais com muita compreensão técnica, muito bem recomendados em termos de diplomas e de tudo mais, mas que não conseguem permanecer num trabalho A, B, C ou D, porque não conseguem se relacionar com as pessoas. Existe um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que te tornam competentes e competente para viver em sociedade. E essa é a história da nossa espécie. Somos uma espécie social, somos uma espécie de caráter colaborativo. Portanto, essa atitude, né, esse padrão social mais egoísta, mais autocentrado, ele te exclui, empobrece a sua perspectiva de vida e te afasta do que seria um padrão de felicidade. Então, esse alinhamento das suas emoções é o primeiro passo garantidor da sua saúde mental. Saúde mental que se apoia nos processos da socialização, na presença do outro na sua vida. Então, é algo para se olhar com bastante cuidado sobre o que isso representa, não só enquanto valor, mas enquanto algo que garante sua saúde física e sua saúde mental. Pessoal, todas as ações, né, que eu comentei sobre um estilo de vida mais saudável, veja, elas estão, na verdade, favorecendo e perseverando, né, na construção
daquilo que eu brinco como uma academia de neurônios, né? Uma academia do nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma propriedade de se reestruturar, tanto física quanto funcionalmente, a partir de todas estas ações. Isso a gente chama de neuroplasticidade. É possível mudar comportamentos, é possível mudar de hábitos, né? Contanto que a gente garanta um foco atencional, que a gente realize ações cognitivas para promover esta mudança de rotas neurais, de circuitos cerebrais que medeiam o nosso comportamento. Então, veja que a gente tem esse tipo de habilidade, a gente tem esse tipo de recurso funcionalmente falando, fisiologicamente explícito, os nossos neurotransmissores, as nossas células do cérebro fazem com que isso possam se reorganizar, tanto funcional quanto estruturalmente, né? Isso fica a favor, ao longo da vida, de ampliar a base do conhecimento, de promover um aumento daquilo que a gente chama de reserva cognitiva, portanto, todo o seu conhecimento acumulado, né? E isso fica a favor da sua socialização. O isolamento, a solidão, é um processo inflamatório. Ela aumenta o risco de morte por qualquer doença outra a partir do estresse que isso implica sobre o sistema nervoso. A solidão aumenta o quadro de dor das pessoas. E hoje, né, relatório divulgado por um levantamento mundial em 2022, junho de 2022, mostrou que atualmente existem 6% da população mundial em solidão. Pessoas que não tiveram ninguém para conversar nas 2 últimas semanas. E eu declaro para vocês que são pessoas que sofrem um enorme risco. Não só o risco de não ter ninguém na sua rede de apoio, mas o risco de não ter ninguém para garantir a sua saúde. Porque a solidão é algo que mata as pessoas. Então, temos que ter muita atenção sobre o que fazemos para garantir uma estrutura de apoio e de socialização robusta que garanta a nossa saúde e a nossa felicidade. Há alguns anos atrás, eu tinha uma senhora que eu conhecia, que eu achava a atitude dela assim uma das coisas mais bacanas que eu pudesse olhar, né? Ela, todos os dias, ela ia lá pro espaço lá da escola onde eu estava e ela tinha alguma coisa nova para contar. Ou era uma notícia que ela viu no jornal, alguma coisa que ela leu na revista, um ponto de crochê novo, uma história da novela, alguma coisa ela tinha para contar. E ela compartilhava isso de forma tão generosa que quando ela chegava, as pessoas se aproximavam dela para saber qual era a notícia do dia que ela tinha trazido para todos nós, né? Era uma coisa muito legal da gente ver. Veja, quanto isso é afetivo, quanto isso nos emociona, né, nessa construção. Então, isso requer sabedoria e também requer colocar a seu favor todos os recursos cerebrais que a gente tem para compartilhar conhecimento, emoções e principalmente afeto. Pessoal, quando eu falo de afeto, parece assim, né? Alguns me olham assim, lá vem esse blá 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 de novo. Não, esse blá blá blá, ele é científico, ele não é um blá blá blá, tá?
Veja, aqui eu trago para vocês uma das coisas que na ciência é uma dos informes, né, das fontes de informações científicas de melhor qualidade que eu possa compartilhar com vocês. Esse aqui é um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É o maior estudo de acompanhamento que é longitudinal, é assim que isso é descrito, que vem sendo trabalhado já há 84 anos, né? E ele é um estudo sobre o desenvolvimento humano. Ele começou em 1938, antes da Segunda Guerra, né? Um pouquinho antes da Segunda Guerra, a partir de uma convocação de 724 jovens da Universidade de Harvard e da periferia de Boston, que foram inclusos nesse estudo e que foram acompanhados e depois acompanhados suas parceiras, seus parceiros, seus filhos, seus netos, noras, e ele traz essas informações sobre aquilo que fez a diferença na percepção de qualidade de vida dessas pessoas. Veja que muitos foram para a guerra, muitos desenvolveram estresse pós-traumático, alguns eram muito ricos e se tornaram muito pobres, outros eram muito pobres e se tornaram muito ricos, e tivemos de tudo dentro desta análise, né? E esses dados são dados públicos e que nos mostram diferentes frentes, foram resumidos por este, que é o quarto diretor deste estudo, nesse livro aqui, né? Esse livro que fala sobre aquilo que faz a diferença na construção de uma vida boa, numa vida com percepção de qualidade de vida e bem-estar, né? E ele conta, pessoal, em 4 coisas que eu separei aqui que eu achei relevante para a gente compartilhar. Primeiro que ele conta o seguinte, né? Que pessoas com fortes conexões com outras pessoas têm menor risco de morte, não importa a idade que tenham, né? Veja, são pessoas que têm uma rede de apoio, que têm uma socialização maior. São pessoas que costumam garantir um estado de humor e uma percepção interna de que a vida tem sentido e de que vale a pena ser vivida. Então, isto modifica o funcionamento cerebral e concede potência a ela, né? Pessoas que apresentam este grau de rede de apoio, portanto, né, tem esta socialização garantida com qualidade, elas têm um aumento da sua expectativa de vida da ordem de 8 anos e meio. E é importante entender que não são 8 anos e meio de uma vida sem sentido, é de uma vida com qualidade. Então, o nosso objetivo não é viver mais, é viver mais com qualidade, né? E para isso a gente precisa do outro. O outro não é uma opção na nossa vida. O outro é fundamental. E isso a gente tem que garantir. Faz parte, é um combinado, mas não é uma certeza, né? Dá trabalho, isso. A outra coisa que eu queria dividir com vocês, porque o nosso horário aqui já está bastante adiantadinho, eu peço desculpas, a hora que eu pego a senha para falar, eu falo, né? Então, veja, uma outra coisa importante aqui é que uma parceria feliz pode atenuar as dores físicas do envelhecimento. Esse foi um trabalho que mostrou que as dores normais que a gente apresenta quando envelhece, dor do ombro, dor do joelho, dor do dedão do pé, dor de não sei da onde, são dores que maltrataram menos as pessoas que tinham um parceiro, uma parceira com a qual compartilhavam um ambiente mais saudável. A percepção de dor impunha um sofrimento menor. E mesmo quando era mais sofrido, não era capaz de alterar o seu humor com
com pessoas que estavam sozinhas e não tinham esta rede de apoio. A outra coisa que eu quero trazer para vocês é sobre a importância da gente fazer a lida do estresse. E como a gente está envelhecendo, e volto a dizer, a questão do Alzheimer fará parte da vida de todos nós, veja que cuidar de uma pessoa querida, foi um dos trabalhos feitos também, é capaz de impactar tão fortemente sobre o nosso sistema imunológico, principalmente se isso é um processo de longa duração, que promoveu uma demora, uma dificuldade do processo de cicatrização em mais de 9 dias para alguns idosos. Resultado de um sistema, imunológico que está enfraquecido, que está direcionando as suas energias para o cuidado com o outro, que está vivenciando esta outra dor. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é claro que é fundamental que a gente possa cuidar do outro, né? Principalmente de quem é muito querido, mas você não precisa fazer isto sozinho. E chegará um momento em que isso pode ser tão difícil que nem você consegue dar o seu melhor. Então, pedir ajuda, tá? É uma ação muito sábia, né? Não é a ação de quem desiste, é a ação de quem não quer desistir. Mas para isso você precisa sobreviver também. E, finalmente, um dos itens mais importantes que aquele estudo mostrou que é o que realmente fez diferença na percepção de qualidade de vida das pessoas no envelhecimento foi o conjunto de relações significativas que foram amealhadas ao longo da vida. O que realmente fez a diferença é o afeto que foi compartilhado ao longo da sua história. Isso é tão forte, é tão potente, as análises feitas a respeito deste estudo, que fizeram com que a Organização Mundial de Saúde desenvolvesse um questionário sobre avaliação de qualidade de vida, especialmente para o idoso, onde ela traz perguntas que dizem assim: você tem a quem amar? Você é amado por alguém? Você tem amor por alguém? Alguém tem amor por você? E isso, eu que vivo dentro de um hospital, dentro de uma prática médica, posso dizer com toda clareza para vocês. A gente sabe que quando a gente tem a quem amar, existe maior aderência a um tratamento. Você tem por que brigar naquele dia para que o dia de amanhã possa ser recebido por alguém que você ama também. Então, o que realmente nos motiva é este compartilhamento de afeto, né? E já nos caminhando aqui para o final, pessoal, né? Aqui tem uma listinha de quase de lição de casa, né? Para a gente olhar aqui, que mostra o seguinte: 10 mandamentos do envelhecimento saudável, tá? Isso são diretrizes pautadas pelos princípios da Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana também da Saúde, e que se encontra aí colativamente apresentado de forma bastante clara na experimentação científica. Primeiro, faça exercício físico de rotina, por todos os motivos que a gente já conversou. Alimente-se de forma adequada, como um ritual. Procure alimentos mais saudáveis, alimentos verdes, dentro da possibilidade menos gordurosos, né? Que tenham qualidade nutricional, mas que principalmente te ofereçam um espaço para perceber o que você está comendo, né? A gente tem que lembrar que um dos grandes males que a gente encontra das gerações presentes que chegaram até aqui é a questão da obesidade. E isso favorece
o desenvolvimento de outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e também os processos neurodegenerativos. Evite consumo de drogas, durma bem, afaste-se do estresse do seu dia a dia. O pessoal olha para mim e fala assim, como se fosse possível esse negócio de se afastar do estresse, né? Uma vida sem estresse não é mesmo possível, pessoal. Não é possível, né? Até porque o estresse nos faz evoluir. Ele não nos faz só mal, ele nos permite evoluir, né? Mas a gente precisa fazer uma gestão melhor do estresse. E isso também a gente precisa de conhecimento, tá? Exercite a mente. Exercite a mente de diferentes maneiras. Então, existe um exercitar a mente que pode ser por jogos, pelas palavras cruzadas, pelo sudoku, por fazer um trabalho manual mais elaborado, por fazer a pintura, por diferentes coisas. Mas uma das coisas muito boas é fazer algo que você nunca fez. Nunca fez. Algumas pessoas aprendem uma língua nova, né? A gente tem que estar com os olhos abertos para poder identificar o que isso representa. Faça atividades de que gosta, Veja, a vida te permite que você diga sim ao seu desejo, àquilo que você quer fazer, e não mais só aquilo que foi necessário ser feito porque outros dependiam de você, né? Converse, se socialize, né? Faça um grupo de amigos, um grupo de uma roda de conversa, vai assistir um filme junto, discute a novela, faz alguma coisa dessa natureza, desenvolva a sua espiritualidade. Veja, eu preciso fazer um diferencial aqui, não é a religiosidade, é a espiritualidade. Algo que te transcende ao seu corpo. É algo, inclusive, que te permite entregar algo além do eu, além do meu, algo que te entrega para o mundo, né? E essa transcendência realmente te comunica e te coloca maior, inclusive, do que o seu corpo. Tá? Mantenha o bom humor. Vamos falar a verdade, hein? Esse negócio de manter o humor é importante, porque se existe uma coisa difícil da gente lidar, é com gente mal-humorada, né? Gente mal-humorada, a gente quer ficar um pouco longe, que abafa o ambiente, fica tudo escuro. Então, vamos manter o bom humor, porque realmente isso é muito interessante. Pessoal, não vai dar tempo da gente conversar agora, mas eu vou, por causa do nosso tempo, que eu já passei aqui um montão, né? Mas eu quero trazer o seguinte para vocês, que a gente sabe, pelas próprias diretrizes da OPAS e da Organização Mundial de Saúde, esta é uma década que a gente fala que é uma década de envelhecimento saudável, apesar do processo pós-pandêmico que vivemos. Então, existe uma série de diretrizes, de orientações mundiais que envolvem mudanças de políticas públicas para um processo de envelhecimento mais virtuoso. Né? E, enfim, quero finalizar essa nossa história dizendo que a felicidade é uma experiência do agora, não é uma experiência do que passou, nem uma experiência do que será. A felicidade mora aqui, né? A felicidade que se viveu, a gente recorda. A expectativa de felicidade futura, você planeja. Mas a percepção de felicidade é hoje. É hoje que ela é construída. E ser feliz é difícil mesmo, pessoal. Não é uma coisa fácil, não, né? Mas a outra opção, que é a infelicidade, não deve ser cogitada na nossa vida. A gente deve brigar e usar toda a energia para perseguir este caminho. O caminho que te mantém numa estrada, que é a estrada da felicidade. Que não é só onde você pretende chegar,
volto a dizer, que é principalmente da forma como você caminha e como você caminha, com quem você caminha no seu dia a dia. Né? Professora Ana, eu agradeço muito esse nosso momento aqui. Falei muito, professora, falei muito. Me animei aqui, me perdoa, tá bom? Mas era uma oportunidade que eu queria trazer. Eu vi umas pessoas aqui dando risadinha aqui na plateia, fiquei mais emocionada. Aí foi que eu falei de monte mesmo. Márcia, eu acho que está todo mundo encantado, né? Você trouxe para a gente uma série de reflexões muito importantes, independentemente da idade que a gente tenha, seja para os jovens que estão lá no nosso auditório, os mais experientes que também estão no auditório, que nós temos também alguns professores e professoras acompanhando esse nosso momento, e também para os nossos estudantes, que a gente recebe com muito carinho hoje lá da Profamília. Né? Então, tenho certeza que as reflexões que você trouxe foram importantíssimas, porque o envelhecimento é uma caminhada e a gente realmente precisa se preparar todos os dias, e eu acho que você traz isso de uma forma científica, né? Faz a gente refletir sobre uma série de questões e observar que processos, né, como o perseguir a felicidade, a importância de estar com o outro, não são apenas questões que estão presentes no senso comum. Né? A gente tem questões e desafios e modificações cerebrais que acontecem a partir daí. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que a gente tem tempo para 2 perguntinhas só. Eu vou abrir primeiro para a Profamília, né? E aí a Gar está lá. Agar, Oi. você tem alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu fiz 60 anos em setembro e agora em novembro eu tive um AVC hemorrágico. Eu tenho muita dificuldade de alguém comentar sobre AVCs. Eu quero melhorar com qualidade. Eu sinto muita dificuldade de saber o que aconteceu, como posso me ajudar para que volte a ter uma vida mais normal, porque eu sei que daqui para frente eu sou uma pessoa avesista, mas eu quero me tornar novamente na sociedade e encontro muita dificuldade na saúde e em conversa como agora. Eu senti falta, eu já tenho um AVC. Como posso a minha mente voltar a ser um pouco melhor? Eu esqueço, eu tenho dificuldade na voz, em todo o meu corpo, devido ao AVC hemorrágico que foi na ponte. Eu não tinha nada de vida, mas estou aqui mediante as orações. E a Deus. Queria saber dela se ela tem alguma coisa para me sentir melhor. Obrigada. Agar, qual é o nome dela? Qual é o nome? Ilse. Ilse. Primeiro que eu vou pedir a todos que batam palmas para ela por mim, tá bom? Olha, batam palmas para ela, tá bom? É a minha primeira aula. Primeira aula dela. Veja que eu entendo que você já está diferente e que você já está fazendo muitas coisas vou mudar um pouquinho da sua fala, tá bom? Você teve um AVC, mas a sua cabecinha não te define por esse AVC. E é isso que você tem que visualizar. Então, este episódio aconteceu, existem marcas deixadas por este agravo, mas ele não te define o que você é. Você é alguém com a expectativa de continuar caminhando para a sua construção diária de felicidade. Então, neste momento, podem existir algumas dificuldades
dificuldades físicas que você já está superando. Existem processos de reabilitação de diferentes naturezas, da fala envolvendo o processo da fono, de algum processo neuromuscular que envolva fisioterapia, e existem muitas ações de reabilitação cognitiva que também são acessíveis através de jogos, através de outras abordagens. Mas a mais importante é você. Veja, este AVC te acometeu, mas ele não te define. E tanto isto é verdade que você está aqui presente conosco, buscando conhecimento para continuar a perseguir uma perspectiva de qualidade de vida e bem-estar. E no que me diz respeito, é digno de todo o meu respeito, principalmente a emoção que eu sinto pela sua coragem em compartilhar conosco a sua história e o seu protagonismo em não deixar que isto te defina, porque a anos de antes era uma pessoa, ela teve um agravo e a gente tem que viver com isso. Mas o que você vai fazer a partir disso são suas escolhas, e você já está fazendo outras escolhas. E, portanto, é alvo de todo o nosso orgulho e uma janela importante de estímulo, né, de espelho, para que todos nós possamos também fazer quando algum outro tipo de agravo ou agravos semelhantes a esse nos acometa. Bom, o apoio médico é fundamental, o apoio de especialistas, mas o mais importante, mais virtuoso que eu vejo é você, e você está aqui conosco. Bom, obrigada, querido, obrigada. Que bacana, Márcia, ver como é que a gente foi chegando pertinho das pessoas, né? Então, como tua fala atingiu todo mundo. A gente tem uma pergunta também do nosso auditório, acho que é da professora Ana Maria Bonk. Ana, vamos passar a palavra para você. Bem, depois vocês buscarem a professora Márcia, ela deixou também, você deixou teu Insta, né, Márcia? Deixei, querida. Então, depois, gente, a gente também compartilha com todos e com todas novamente o Insta da professora Márcia, né, para buscarem contato, buscarem outras oportunidades de ampliar esse diálogo. Mas agora a gente passa para a professora Ana Maria Bonk, que tem uma pergunta também. Ana, está contigo. Oi, bom dia. Gostaria de parabenizar a iniciativa, a professora Ana Paula, por trazer a professora Márcia, e parabenizar pela linda fala, pela linda palestra, que nos trouxe muito, muito conhecimento e também o repensar, né, que é importante a gente, sobre as nossas ações, sobre as nossas emoções. E falando sobre emoções, professora Márcia, eu gostaria mais assim, que a senhora colocasse uma fala para os nossos alunos, nessa percepção, quando é que eu me percebo e como agir. Nós estamos no universo escolar, né, onde professores e alunos, muitas vezes a gente se vê num momento de ansiedade, de pânico. Quando é que eu me percebo e como perceber e como agir nesses sentimentos? Porque nós somos movidos por emoções, bem como você colocou no início da palestra, né? Sentiu a emoção, ele automaticamente reage no corpo físico, no corpo emocional. Isso. E muitas vezes a gente não percebe e logo entra para algumas atitudes não muito legais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, inclusive influenciando os demais que estão à nossa volta, né? Então, nesse sentido que eu gostaria que você, se puder, colocar uma fala para os nossos alunos aqui, para todos nós, na verdade. Obrigada. Ana, que bacana você me dar um espaço para falar sobre isso. Eu vou colocar de uma maneira muito franca, é quase como levantar a bola para eu chutar, tá bom? Fico feliz com esse tipo de possibilidade, né? Veja, eu acho que precisa ser recolocado um conceito muito claro, né? Veja, as emoções são processos que estão relacionados à reação do corpo, né?
Então, às vezes você tem um aumento da frequência cardíaca, um estômago que fica assim apertadinho, muitas vezes porque você vai encontrar alguém que é tão querido e tão importante, ou então porque tem um cachorro correndo atrás de você, né? São situações diferentes, mas que cursam com as mesmas manifestações. Mas uma você designa de alegria e outra você designa de medo. Então, a emoção está relacionada a esta informação do corpo, né, que precisa ser ouvida, que precisa ser compreendida, e os sentimentos está relacionado à palavra que a gente dá sobre isso, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, fiquei com uma raiva, fiquei com uma raiva, né? Veja, vale, a partir do momento que a gente identifica isso e compreende quais são as emoções, primeiro que a gente precisa pensar se procede, né? Se procede aquela raiva. E tentar identificar quais são os fatores ali envolvidos. Isso é o que a gente qualifica de forma ampla como a amplificação, como a experiência da inteligência emocional. No caso dos adolescentes, a gente ainda tem um cérebro em formação. Então, existem, neurologicamente falando, um processo muito importante que a gente chama de poda neuronal, que ainda vai acontecer, acontece aí, né, neste processo do adolescente, de uma maturação cerebral que ainda está em processamento. Mas isso, né, isso que é algo real, físico e estrutural, não é salvo-conduto para que o outro tenha que pagar a conta, né? Cada um tem que cuidar do seu pedaço, porque é isso que a gente está desenvolvendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a nominar as emoções. Isso precisa de linguagem, precisa de léxico, e isso é treino, e a gente precisa treinar isso desde pequeno, né? Porque, e a partir do momento que você identifica, e é um tipo de emoção que você nominou como um sentimento que tem uma valência mais negativa, e, portanto, se apresenta como uma dificuldade, uma adversidade, é importante fazer um treinamento ou uma abordagem de resiliência, né? Primeiro, fazer um trabalho cognitivo, né? Sobre se isso é verdade. E esse processo é verdade à luz dos fatos ou à luz da forma simplesmente como eu estou vendo? Vale a pena conversar com o outro sobre isso. Uma outra pergunta que se faz também para poder elaborar a questão da resiliência é perguntar assim, é só comigo, né? Ou é com todo mundo desta forma? A outra questão é visualizar que às vezes a gente acha, né? O adolescente gosta muito de usar para assim, você sempre faz assim ou você nunca faz assim. E, na verdade, as situações da vida não têm essa condição, elas são impermanentes, né? Elas passam. E isso é uma coisa que a gente também aprende vivendo, e quanto mais rápido a gente aprende, melhor, menos a gente sofre, né? E a outra questão importante é que tem que fazer uma estratégia, tem que fazer uma construção de quem é a sua rede de apoio, para que você olhe. Então, precisa saber trabalhar cognitivamente com o fato, precisa identificar se sou eu, se são todos, se é para sempre ou não, né? E principalmente ter a clareza, né, de que isto vai passar, isto irá passar. A pandemia foi uma situação dessas, né? Então, a gente faz essa estratégia que é, inclusive, os passos da construção de um construto de resiliência. Foi uma estratégia que foi desenvolvida pelo professor Seligman nos Estados Unidos, que desenvolveu, inclusive, essa estratégia de resiliência para a redução do estresse pós-traumático de soldados. E ele fez este tipo de treinamento com as Forças Armadas Americanas, e ele mostrou
de forma muito científica, que após uma situação de adversidade, não existe só o estresse pós-traumático, existe um florescer pós-traumático, que é um processo também que nos permite evoluir, crescer, ressignificar fontes legítimas de aprendizado. Agora, atravessar tudo isso com o construto da resiliência permite reduzir o abalo físico e mental. E, portanto, o índice de estresse reduz e a gente tem uma proteção maior do nosso ambiente físico e social. Porque não dá para deixar todo mundo pagar a conta que é sua naquele momento, tá bom? Professora Ana, não sei se eu respondi o que você desejava, mas é dessa forma que eu entendo, à luz também dos meus filhos que já foram adolescentes e dos adolescentes com os quais eu convivo. Acho que sim, Márcia. A professora Ana está fazendo que sim com a cabeça ali na primeira fila. Ela hoje é a boa aluna, aquela que está sentada logo na primeira fila, né, prestando muita atenção a tudo que você está falando. Márcia, a gente tem uma última pergunta. Agar. Ai. Eu vou abrir para você. Faz a última pergunta para a gente poder liberar a professora Márcia, né? Que conosco está todo esse tempo. Oi, professora Márcia. Muito feliz. Oi, queridona. Né? O pessoal está amando, gostando muito. Eu gostaria que falasse um pouquinho também para os nossos alunos e para as pessoas que estão aqui no Profamília. Uma pessoa altruísta, né, empática, ela estaria ativando quais neurotransmissores, os benefícios para a saúde mental e para a saúde fisiológica do cérebro esse comportamento traz? Essa é uma pergunta que tem dos lados, né, querida? Veja, uma pessoa altruísta, né, eu gostaria, além do altruísmo, eu gostaria de colocar o contexto da compaixão, né? Veja, a pessoa altruísta ou a pessoa que age, né, para reduzir a dor do outro, é uma pessoa que age movida por um tipo de ação que a gente chama de compaixão. E a compaixão, primeiro que ela é uma habilidade, é uma habilidade inata, tá? Que a gente pode olhar que, por exemplo, a gente tem um bebê pequenininho, 8 meses, 10 meses, quando você o pega e você está triste, ele, dentro dos recursos dele, ele te dá um beijinho, ele dá uma risadinha, ele te abraça, ele faz qualquer coisa possível para que você melhore, para aliviar aquela sua dor. Ninguém o ensina a ser compassivo, mas ele, dentro dos seus recursos, ele age para reduzir a sua dor. Isto é compaixão. E a compaixão, né, que por sua vez é uma extensão do processo altruísta, ele é uma ação que traz um duplo benefício. O benefício de quem recebe o ato compassivo e um benefício maior ainda a você, que o concede. Porque no altruísmo e na compaixão, as áreas envolvidas são, inicialmente, a liberação de um neurotransmissor dopaminérgico, que está ligado ao circuito de recompensa cerebral. Então, ele amplia a sua motivação para o processo, ele traz uma percepção de prazer ao processo, mas a dopamina, ela traz essa questão do prazer, mas ela é um pouco mais imediata. E junto com ela existem as vias da serotonina, serotoninérgicas, que concedem essa percepção de bem-estar, mas a longo prazo. E, frequentemente, a isso tudo, também se unem a liberação de um outro agente, que é a ocitocina, que faz o comportamento gregário, que forma vínculo ali presente. E este vínculo gregário, para uma espécie social como a nossa, é uma coisa muito valorosa, muito, muito central dentro da percepção subjetiva de bem-estar. Eu
termina essa minha fala, Gara, além da questão dos neurotransmissores, que são, né, decisivos para poder fazer essas conexões das áreas cerebrais, envolvendo as áreas do circuito de recompensa, do sistema límbico, e envolvendo as áreas de córtex, né, assim, de uma forma coletiva, eu só queria fazer uma diferença que eu acho bastante significativa. O ato compassivo, né, a compaixão, ela não é uma habilidade que se movimenta, né, porque tem uma atividade da área motora especificamente, ela não é uma ação pautada pela caridade, ela não é uma ação movida pela pena, e principalmente não é em cima do que você quer, mas é em cima, conceder ao outro alívio da sua dor, da forma como ele entende que isso será alívio, e não da forma como você imagina que isto seja alívio para ele, né? Vou colocar de novo. Quando a gente age compassivamente, fazendo para o outro o que você acha que ele precisa, esta é uma ação de poder. E ao agir por poder ou por caridade, você está se colocando acima dele. E isso não é compaixão, né? Isso é poder. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas é uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, que faz outro. Tem que saber exatamente qual foi a origem, né? Qual era a fonte de partida da ação compassiva para que esses neurotransmissores de fato sejam liberados, né? Senão não são os resultados. E se me permite colocar de forma mais ampla nisso, né? Quando a gente fala sobre empatia e sobre compaixão, e aí a gente tem padrões de empatia cognitiva e padrões de empatia emocional, eu acho que o mais me preocupa é o conceito, né? Na empatia, quando você identifica o outro e espelha internamente o outro através de um grupo de neurônios, que são os neurônios espelho, você pode saber muitas coisas, mas as suas ações é que podem ser diferentes. Mas para a gente diferenciar o que é empatia e compaixão, eu gosto muito dessa analogia, né? Se você calçar os sapatos de uma pessoa para levá-la adiante, você pode não compreender quais foram os passos que elas deram para chegar até ali. Se você calçar os sapatos de uma pessoa para levá-la adiante, ela pode não concordar com o caminho que você deseja. Mas se você cuidar das feridas dos pés dela, ela calçará os próprios sapatos. E com isso ela seguirá adiante. Essa é a grande diferença do processo compassivo na sua essência. Tá bom? Márcia, muito obrigada por tudo isso que você nos proporcionou no dia de hoje. Nos nossos processos de formação continuada, a gente vem discutindo bastante a questão da empatia, até porque a gente tem muito essa percepção de que ser empático é se colocar no lugar do outro, e esse lugar é dele, né? E a gente vem falando muito a respeito disso, que não existe empatia se eu não reconheço que o outro é o outro, e ele se constrói em sua autoridade, e eu preciso respeitar a voz deste outro e compreender aquilo que ele efetivamente quer, e não impor a ele aquilo que eu acho que ele deve querer, né? Isso tem muito a ver com o processo de ensino e aprendizagem, né? A gente discute isso muito com os professores, porque falamos muito em protagonismo nos espaços educacionais, e muitas vezes nós ainda somos os professores que exercitam o poder, né, de várias formas, tentando impor a esse outro modos de aprender que talvez não sejam as maneiras como eles efetivamente aprendem. Então, precisamos compreender muito isso, né? Então, você traz para a gente lindamente, para que a gente reflita também sobre isso. Eu queria te agradecer muito pela manhã de hoje, dizer aos nossos parceiros lá na Profamília que estamos à disposição para outros momentos como este, dizer aos nossos estudantes e servidores, né, que estão ali no auditório, que a gente espera
que para vocês tenha sido um momento muito rico, porque eu acho que a professora Márcia falou para todas as idades e numa linguagem muito acessível a todos nós, trouxe conhecimentos científicos muito relevantes para a gente pensar esse processo de viver. Márcia, eu vou te passar a palavra, né, para você se despedir, e eu já aqui agradeço muito e colocamos-nos à disposição para outros momentos e tenho certeza que vamos te procurar outras vezes. Professora Ana, Agar, a outra professora Ana, principalmente todos os meus parceiros de terceira idade que eu estou olhando aqui, viu? Gratidão por me permitirem compartilhar o conhecimento com vocês. Queridos alunos que estão aí também em observação, existe um caminho, uma vida linda, potente para vocês aí, sendo construída diariamente através da educação que transforma. Eu agradeço muito o compartilhamento deste momento que fica guardado aqui, não só na câmera, mas também no coração, tá? E é disso que a vida é feita, né? Desejo uma estrada de felicidade para todos, e estou à disposição, professora, estou à disposição, e eu espero que a gente um dia possa se encontrar pessoalmente, tá bom? Com certeza, iremos, já vai ficar aqui no rol dos nossos projetos de futuro, né, de ter você aqui com a gente. Com certeza o encontro vai acontecer. Muito obrigada, professora Ana. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, né, aos que estão na escola, que estão na família, e aqueles que vão nos assistir depois, né, quando a gente veicular também esse momento de formação, de diálogo, de reflexão tão importante. Um bom dia para todo mundo, gente, e até o próximo encontro. Obrigada. Tchau. 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 Bom encontrar vocês.